Boa noite a todos, meu nome é Alisson Lucrece da Costa, eu sou professor no Instituto Federal Goiano Campus Iporá e hoje iniciaremos a disciplina de Relações Interpessoais e Ética e Exercício Profissional. Na aula de hoje, quero mostrar primeiramente as referências bibliográficas que utilizaremos na disciplina. Utilizaremos o livro de ética do professor Valquez. Utilizaremos também o livro de ética e exercício profissional. E também utilizaremos o livro de ética profissional do escritor Antônio Lopes de Sá. E também utilizaremos também o livro de ética Confrea-CREA, que é o Código de Ética dos Profissionais de Engenharia, da Agronomia, de Geologia, da Geografia e da Meteorologia. Também podemos utilizar algumas leis que foram lançadas, estatutos, alguns artigos que serão, à medida que forem necessários, serão indicados os sites que poderão ser baixados. Na aula de hoje, iremos fazer uma breve introdução a relações interpessoais e ética e exercício profissional. Relacionamento interpessoal é a forma como relacionamos com o mundo. Isso equivale a nossas relações com pessoas e até com nós próprios. Relacionamento interpessoal no trabalho é muito importante, pois nós não escolhemos nossos colegas e também, de certa forma, dependemos muito um do outro. Então, esse bom relacionamento, né, é muito importante para o crescimento da empresa. E nesse sentido, né, nós temos que aprender a se relacionar com colegas com uma variabilidade muito grande de pensamentos, que é normalmente nossos colegas de trabalho. Uma pessoa, ela é formada a partir de características como opinião, cultura, comportamento, visão, religião e formação. Então, uma pessoa ela é formada de uma mistura dessas características, né, que compõem o ser humano. Então, cada ser humano é diferente no seu pensamento. Então, isso dificulta muito o relacionamento interpessoal. Por quê? Porque nós precisamos aprender a lidar com essas diversidades, né? Embora seja uma tarefa difícil, travar um bom relacionamento com todas as pessoas, é possível manter um nível de cordialidade que garanta o bom fluxo nas relações. Então, o que acontece? Por mais que você tenha alguma pessoa que te desagrade, que você não goste, etc., você tem que manter o mínimo de equilíbrio possível para que tenha um bom fluxo nas relações interpessoais e você consiga manter, né, esse equilíbrio, tanto na conversa e tal, com seus colegas de serviço. As relações interpessoais desenvolvem-se em decorrência de processo de interação. Não há processos unilaterais na interação humana. Tudo o que acontece no relacionamento interpessoal decorre de duas fontes, eu e do outro. Então você tem que entender que no relacionamento interpessoal não existe somente eu. É sempre com relação a eu e com as outras pessoas. O relacionamento interpessoal pode tornar-se e manter-se harmonioso e prazeroso, permitindo trabalhos cooperativos em equipe que, com a integração dos esforços conjugados às energias, conhecimentos e experiências para um produto maior que a soma, a sinergia.
Então, quer dizer, isso permite, né, que você consiga realizar tarefas que antes sozinho seriam impossíveis ou seriam muito difíceis. Ou então, tende a tornar-se muito tenso, conflitivo, levando à desintegração dos esforços e final dissolução do grupo. Então vocês têm que entender o seguinte, que às vezes, né, se o grupo ele for desorganizado, o que acontece? Esse relacionamento torna-se tão difícil, que leva o grupo a brigas e podendo levar à desintegração do grupo. O relacionamento interpessoal surge como um fator-chave para influenciar pessoas, conquistas, seguidores, aumentar a rede de relacionamentos e é tão importante e fundamental nos dias de hoje. Então, hoje, com as redes de Facebook, Instagram e etc., então a gente tem que aprender cada vez mais a como relacionar com as pessoas. Por quê? Porque cada vez mais nós estamos mais conectados um com o outro. Então, um relacionamento interpessoal é cada vez mais fundamental, pois você às vezes está aqui no Brasil, mas está conversando com alguém lá da China, da Alemanha, né? E aí isso faz com que torne cada vez mais dinâmico e necessário lidar-se com diversidades de culturas, tá? Então as pessoas melhor sucedidas no futuro serão aquelas que conseguem lidar com todas essas diversidades melhor. O sucesso de uma empresa ele é sustentado em 5 pilares: autoconhecimento, empatia, assertividade, cordialidade e ética. Esses 5 pilares são importantes, então, para o relacionamento interpessoal e, consequentemente, para o sucesso da empresa. O autoconhecimento, né? Conhecer-se a si mesmo. Empatia, colocar-se no lugar do outro. Assertividade, expor as suas ideias de forma clara. Cordialidade, ser cordial com a outra pessoa. E ética, né? Então, ter valores e princípios morais, né, respeitando os limites, né, e as outras pessoas. Então, esses 5 pilares eles são muito importantes para o sucesso da empresa. Então, eles que sustentam a base do sucesso. Então, para você ter um bom relacionamento interpessoal, você tem que ter essas 5 características básicas que sustentam, então, uma empresa. O primeiro dele, o autoconhecimento, é fundamental para administrar bem os relacionamentos. Autoconhecimento implica-se em conhecer nossos traços de comportamento, o impacto que causamos no outro e o comportamento dos outros que nos incomoda. Então é importante nos conhecer primeiro para saber como a gente vai lidar com as outras pessoas, como a gente vai impactar as outras pessoas, né? Empatia trata-se de considerar os outros, suas opiniões, sentimentos e modificações. Sem isso, não há como chegar a uma negociação ganha-ganha, fruto de um relacionamento equilibrado. A empatia também nos torna capaz de enxergar além do próprio umbigo e ampliar nossas percepções de realidade com o ponto de vista dos outros, se colocar no lugar do outro. Então, empatia, né, é se colocar no lugar do outro, sentir as dores do outro, tentar entender a outra pessoa. E muito importante, então, para o sucesso de uma empresa. Assertividade. Para ter relacionamentos saudáveis, não basta ouvir, é preciso também saber falar.
expressar nossas opiniões, vontades e dificuldades. É aí que entra a assertividade, que é a habilidade para nos expressar de forma franca, direta, clara, serena e respeitosa. Cordialidade. Tratar as pessoas com cordialidade é ser gentil, solícito e simpático. É demonstrar consideração pelo outro de várias formas. Pode ser um bom dia, com quem saudamos o destinatário de nossas mensagens de e-mail, o ato de segurar a porta do elevador para alguém entrar, ou apanhar no chão objeto que o colega deixou cair. Então são atos simbólicos, simples, que nos torna cada vez mais gentil, né, com as pessoas. Dizer obrigado também é muito importante, quando a pessoa sempre olhando a pessoa nos olhos, né? Oferecer para prestar alguma ajuda, cumprimentar aquele que cruzamos no corredor, mesmo sem saber o nome. A cordialidade desinteressada que oferecemos por iniciativa própria, sem esperar do nada em troca, é um facilitador do bom relacionamento no ambiente de trabalho. A ética. Então, ser ético é ter atitudes que não prejudiquem os outros, que não quebrem acordos e que não contrariem o que se considera certo e justo. Podemos sustentar nossos relacionamentos nos outros pilares. Podemos ter muito autoconhecimento, ser altamente simpático e assertivo, mas se não conduzirmos nossas relações pela ética, não conseguiremos manter um bom relacionamento com as outras pessoas. Então é muito importante se manter a ética em todas as relações interpessoais. E aí nós temos que pensar como melhorar nossas relações no ambiente de trabalho. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, estamos sempre aprendendo, né? Então é muito importante a gente aprender com os outros, tentar entender os outros, né? Saber que nós não somos únicos, né? Nós não temos a capacidade de saber tudo. Nós temos sempre algo a aprender. Conhecimento de si próprio, compreender melhor como eu sou, entender minhas atitudes, meus comportamentos, meus sentimentos e meus objetivos. Então é sempre importante. Se colocar no lugar do outro, melhor compreensão do outro, se colocando no seu lugar, observando seu comportamento, seus sentimentos, suas atitudes, no relacionamento com outras pessoas, dar oportunidade para ele expor seus pensamentos e sentimentos. Além disso, é importante também trabalhar com bom humor, ter sempre um sorriso no rosto, no ambiente de trabalho, e também é muito importante, né, no trabalho com as pessoas, né, ser bem-humorados. Por quê? Porque o sorriso, né, é nossa fachada. Então, por isso, estarmos sempre sorrindo nos faz mais receptivos, né? E assim, as pessoas que estão sempre sorrindo também são sempre mais otimistas. O sorriso é o cartão de visita que nos mostra que você está disposto a ser aberto ao contato humano. Aceitar as diferenças.
Então é muito importante para um bom relacionamento interpessoal aceitarmos as diferenças. Como eu já falei anteriormente, o ser humano ele é formado de estudo, de cultura, é, religião. Então essas características que formam o ser humano faz com que a gente seja muito diversificado, tenha pensamentos muito diferentes. E esse pensamento muito diferente, às vezes é muito difícil aceitar as pessoas. Então, o grande problema das relações que hoje residem nas diferenças é difícil aceitar pessoas que pensam e se comportam diferente do que nós. Para isso, então, é importante, a gente tem que procurar sempre aceitar que as pessoas são diferentes, porque possuem histórias de vidas, valores e culturas diferentes, e por isso podem enxergar o mundo de um jeito diferente do seu. Então a gente tem que sempre observar as pessoas aceitando as suas diferenças, né, e a sua visão de mundo e tentar somar, né, nessas características, buscar características que somem na empresa, nas nossas relações. Agora nós vamos ver as características que são pontos fortes e pontos fracos no relacionamento interpessoal. Vamos primeiro ver as características que são pontos fortes. Primeira característica é expressivo, então aquela pessoa expressiva, comunicativa é importante, né? Cordial com as pessoas, bem-humorada, comunicativo, né? Então ser comunicativo, saber comunicar com várias pessoas, passar um diálogo, informação. Sensível, às vezes é importante também para um bom relacionamento você entender os problemas dos outros. Compreensivo, às vezes, né? Então é importante. Falante. É sempre bom ter do nosso lado uma pessoa que sabe falar, falar bem, né? Que sabe comunicar. Analítico. Então aquela pessoa que tem metodologias para tudo, para resolver problemas e leva essas metodologias sempre à risca. Habilidoso. Sempre gostamos de ter do nosso lado pessoas que são habilidosas, né? Que têm sua capacidade de desenvolver, de criar novas funções ou problemas, resolver problemas, né? Ferramentas. Disposto a sacrificar-se pelo outro, né? Outras características são pessoas que são calmas, quietas. Muitas vezes a gente gosta de ter do nosso lado também pessoas objetivas. Então, a gente gosta de ter sempre soluções, né? Então, pessoas sempre muito objetivas, é importante. Diplomatas, né? Sabem relacionar com as pessoas, eficientes, organizados, pessoas bem organizadas, sempre interessante de conviver. Pessoas práticas, né? Aquela pessoa muito teórica também é muito ruim. Então, muitas vezes, soluções práticas rápidas é importante. Talentosa, a pessoa talentosa, habilidosa, é muito legal, né? Sempre ter aquela pessoa que está disposta a criar novas ferramentas, etc. Também é sempre legal de ter do nosso lado uma pessoa digna de confiança, né? Ninguém quer ter pessoas que a gente não pode confiar do nosso lado. Muitas vezes é importante também ter pessoas autodisciplinadas, é interessante, e pessoas entusiastas. Agora nós vamos ver quais são as características que são pontos fracos no relacionamento interpessoal. Ser indisciplinado. Então, aquela pessoa indisciplinada não é interessante no relacionamento interpessoal, né? Também não é interessante no relacionamento interpessoal aquela pessoa emocionalmente instável, né? Então, aquela pessoa que sempre tem chilique, né? Que se comporta de uma forma e de outra, não é também interessante. Improdutivo, né? Ninguém quer ter alguém que é improdutivo do seu lado numa empresa.
Normalmente também a gente não quer ter gente egocêntrica, exagerada, né? Egocêntrica é aquela que só pensa em si mesmo, exagerada, pessoas cruéis, né? Ninguém quer ter do seu lado. Pessoas procrastinadas, né? Pessoas preocupadas demais, egoístas, avarentas, autoprotetoras, indecisas, desmotivadas. Ninguém gosta de ter do seu lado pessoas que não tá desmotivada. A gente sempre quer ter gente entusiasta, motivada, talentosa, habilidosa, que desenvolva tecnologias, que facilite nosso desenvolvimento. Não queremos ter pessoas iradas, nervosas, e também não gostamos de pessoas sarcásticas, impetuosas, dominadoras, vingativas, frias, insensíveis, né? Nós não queremos ter essa pessoa do nosso lado. Autocentralizado, né? Que também seria, no caso, a pessoa que só centraliza tudo em si. Uma pessoa desconfiada, não gostamos de ter esse tipo de pessoa. Susceptível demais, né? Vingativa, mal-humorada, crítica demais, teórica demais, pessimista. Não gostamos de ter esse tipo de pessoa. Por isso, é muito importante para o sucesso do relacionamento interpessoal que você sempre tenha iniciativa, se oferecer para ajudar o colega que está com dificuldades e poder ajudá-lo. Não pense duas vezes, ofereça sua ajuda, haja com os outros da mesma forma que gostaria que as outras pessoas agissem com você. Para um bom relacionamento interpessoal, é importante também você ter postura adequada. É importante você evitar aqueles comportamentos inadequados, nunca se colocar como vítima ou superior a alguém, ser sempre ético. Caso o seu departamento ou você tiver que enfrentar algum problema, faça de forma madura, sem chilique, sem chororô, sem buscar outros culpados, tá? Então isso é sempre importante se buscar para uma postura adequada, né? Sempre ter uma postura adequada para um bom relacionamento e sucesso na sua carreira. Saiba receber e dar feedbacks. Para alguns, receber feedback é a coisa mais difícil que existe no mundo. Somos pessoas muito resistentes a críticas, por isso, torna-se um grande desafio. Reconhecer com humildade que é preciso melhorar em alguns aspectos é muito importante e fundamental para crescermos. Saber dar feedbacks também é uma habilidade difícil, pois poucos sabem como fazê-lo de forma assertiva e objetiva, de forma a promover o crescimento das pessoas. Então a gente tem que saber sempre receber feedback e dar feedback de forma a ter um melhor crescimento, né? A poder desenvolver, aprender com os erros. Nós temos que ser pessoas sempre humildes, né? Saber lidar com as outras pessoas de forma muito humilde. E um grande exemplo de humildade é Jesus, que era uma pessoa sempre muito humilde e que conseguiu, né, ter muitas pessoas muito fiéis, seguidores, né, por causa da sua humildade. E diversos trabalhos de Jesus relatam o quanto ele era humilde e o quanto ele conseguia motivar as pessoas, né? E ter ética, né? Ética é uma palavra de origem grega com duas traduções possíveis: costumes e caráter.
Costumes têm a ver com o seu histórico, sua história, o seu conhecimento adquirido com base na sua vivência. Então é familiar. Costume, então, é herdado. Costume, então, ele tem a ver com a sua cultura, a sua herança. Já o caráter é interno. O caráter tem a ver com a pessoa. Então, o caráter, ele define uma pessoa. Ética é um conjunto de regras, princípios e maneira de pensar e expressar. Ética é como estudamos as regras que definem, né, como vamos se comportar-se. Né? Então, ética é o estudo, né, da moral, que é um conjunto de regras e princípios, né, que norteiam como a gente vai seguir daqui para frente. Então, ética está relacionada com respeito, igualdade, valores e direitos. A ética é a filosofia da moral, um pensamento reflexivo sobre os valores e normas que regem a conduta humana. Esses valores e normas podem ser facilmente corrompidos. E aqui nesse exemplo temos duas charges com tentativas, né, de corromper aqueles valores, uma tentativa, e outra é já esses valores já foram corrompidos. A primeira dela é uma tentativa de suborno, né? Então vamos ver aqui o exemplo da charge. Aqui está a minha redação sobre ética, professora. E a maçã é para a senhora lembrar de mim na hora de dar a nota. Então o aluno tentando subornar a professora para dar uma melhor nota para ele com a maçã. Então, uma tentativa de suborno. Já na outra charge, nós temos a constatação de um roubo. Né? Então, primeiramente, a professora pede para que o aluno ele escreva na lousa a palavra ética. E aí o aluno diz para a professora, roubaram o giz. Quer dizer, foi uma tentativa, né? Os alunos, então, eles estão roubando tudo, até o giz. Outra questão, além da ética, são os valores. Então, para se conseguir a ética, a gente tem que ter bem conceituado, né, quais são os nossos valores. Quais são aqueles valores que a gente dá a maior prioridade. Então, as pessoas, né, elas são diferentes e algumas elas pesam mais alguns valores do que outros. Então, para algumas, os valores espirituais, artísticos, humanos são mais fortes. Já para outras, né, ela tem alguns outros valores mais importantes, como, por exemplo, valores econômicos, né? Então, aqui nessa charge, expressa isso. Então, nós temos uma conversa, né, entre a Mafalda e o Manolito, expressando bem essa diferença, que as pessoas, né, elas podem dar mais peso a um valor do que outras. Então, aqui para a Mafalda, né, ela pergunta, então, o que tem nesse recorte de jornal, Manolito? E o Manolito responde, as cotações do mercado de valores. E aí a Mafalda pergunta, de valores morais, espirituais, artísticos, humanos? E ele logo fala, não, dos que servem para alguma coisa. Quer dizer, esses outros valores não servem para nada. Só o que serve são os valores de mercado. Outra questão importante, né? E muito importante. Então, o que é ser ético? Ser ético
é agir direito, é proceder bem, sem prejudicar os outros, né? Ser ético é cumprir os valores da sociedade em que vive, ou seja, onde mora, trabalha e estuda. Então, é seguir as regras que são definidas pela sociedade de forma correta, né? Ser ético, ética é tudo que envolve integridade, é ser honesto em qualquer situação, é ter coragem de assumir seus erros e decisões, ser totalmente flexível e ser humilde, né? Todo ser ético também reflete nas suas ações. Pensa se fez bem ou mal para um próximo. Então a gente tem que sempre considerar o próximo, né? Aqueles que precisam de mais ajuda. Então a gente precisa sempre dar a mão para aquele que precisa. Ser ético também é sempre escolher o caminho mais correto, né? Sempre é, o caminho mais correto. O estudo da ética é dividido em dois campos: problemas gerais, fundamentais, como liberdade, bem, consciência, valor, leis e outros. Ou problemas específicos ou concretos, como ética profissional, ética política, ética sexual, ética matrimonial, bioética e etc. Então, para a gente saber qual ética a gente vai estar lidando, né, a gente tem que se situar, né? Então a gente tem que saber como é o contexto do que o pessoal está falando. É da ética geral? É da ética profissional? E de qual ética profissional? Então a gente tem que saber o campo que a gente está lidando. A ética profissional inicia-se com a reflexão. Quando escolhemos nossa profissão, passamos a ter deveres obrigatórios. Ao complementar a formação de nível superior, a pessoa faz um juramento, que significa seu comprometimento profissional. Isso caracteriza o aspecto moral da ética profissional. A ética profissional é refletir sobre as ações realizadas no exercício de uma profissão e deve ser iniciada antes da prática profissional. Os membros de um grupo não consente em se integrar-se, senão a partir de momentos em que certas necessidades fundamentais são satisfeitas pelo grupo, né? De acordo com Alfred Schutz, o ser humano então ele se identifica com necessidades a partir das relações interpessoais. E quais são essas necessidades? A primeira delas é a necessidade de inclusão do indivíduo. A outra é a necessidade de controle. E a outra é a necessidade de afeição, de amizade, de carinho. E qual a definição da necessidade de inclusão? Necessidade experimentada por todo membro novo num grupo de se sentir aceito, integrado, valorizado totalmente por aqueles os quais se junta. E ele sempre faz algumas perguntas: como serei aceito? Quem me aceitará? O que devo fazer para ser aceito? A necessidade de controle, definição clara para si mesmo, suas próprias responsabilidades no grupo e também as de cada um que ele forma o grupo. Responsabilidade por aquilo que constitui o grupo, suas estruturas, suas atividades, seus objetivos, seus crescimentos, seu processo.
as respostas que necessitam. O grupo do qual participo está sob o controle de quem? Quem tem autoridade sobre quem? E por quê? Como posso influenciar esse grupo? Quais são tomadas as decisões? Como são tomadas as decisões? Desculpa. Que poder tenho nesse grupo? Então são questões importantes, né, que, no caso, aquela pessoa que tem necessidade de controle sempre faz. Necessidades emocionais de amizade. Uma vez satisfeitas as necessidades de inclusão e controle, o indivíduo tem necessidades emocionais de amizade, necessidade de ser reapoiado por sua competência, de ser aceito por uma pessoa humana, não apenas pelo que tem, mas pelo que é. E quais são as perguntas que o indivíduo se faz nesse caso? Ele sempre pergunta quem gosta de mim, a quem eu considero mais, quais são as normas usadas no grupo para expressar afeição e amizade, né? Que tipo de situação? Outra questão muito importante é quais são as situações que causam conflitos no interior de uma empresa, né? Então aí vocês imaginam como são as inúmeras situações que podem causar conflitos. Invadir o espaço do outro, maltratar as outras pessoas, não ser cordial, ter inimizades, né? Roubar o trabalho do outro. Então são várias situações que podem causar conflitos que têm que ser muito bem pensadas. E quais são os tipos de conflitos que podem ser gerados na empresa, nos relacionamentos interpessoais? A distância e o que os conflitos podem gerar, né? Distanciamento social, o clima social, a saída e chegada de um membro no grupo, né? Rivalidade, as limitações de liberdade, problemas de grandes empresas são hierarquia rígida e complexa, um aumento da distância social entre a direção e os subordinados, distanciamento social, né? Clima social cabe ao dirigente de um grupo criar um clima e atmosfera calma, confiança e compreensão mútua, né? De confiança e compreensão mútua. O feedback, né? Sempre, mesmo que seja positivo ou negativo, baseado apenas em falhas, né? Principalmente sendo negativo, baseado apenas em falhas, sempre é ruim, né? Então tem que mencionar alguma qualidade. Ausência de apreciação, interesse e afeto nos relacionamentos também é uma coisa importante. Quais são, então, os princípios éticos nas relações interpessoais citados por diversos autores? Fazer algo pelo outro, para ele, não constituir subordinação ou servidão, né? Então, fazer algo pelo outro sem considerar algo em troca. Para se compreender o outro, é necessário, a priori, que compreendemos a nós mesmos. Então, compreendermos a nós mesmos, como Paulo Freire foi dito. Cada pessoa tem diferentes qualidades e dificuldades, consequentemente, para cada ser humano, necessidade de algo diferente para a sua própria vida. Pierre Renaud. Na atmosfera do outro, o homem não se constitui homem. Invasão do local do outro, né? Vygotsky. Não sejamos indiferentes com os outros. Rogers. Então são características importantes, né, que levam em consideração os princípios éticos nas relações interpessoais. Então, quais são os códigos de ética que têm que ser levados em consideração nas relações interpessoais?
respeitar sempre a opinião do outro, levar em conta a necessidade e sentimentos do outro, ser autêntico. A maioria de nós prefere falar, mas é melhor ouvir mais, respeitar a diferença, não pisar no outro, ser honesto, ser generoso. Resolva, se possível, imediatamente os conflitos que sejam ruins, que surjam. Procure enriquecer seu vocábulo. Não utilize gírias. Fale com educação, fale corretamente. Procure elaborar mentalmente a sua mensagem antes de falar. Atente-se aos vícios de linguagem. Não fale mais nem de menos. Fale com calma. Atente-se para a linguagem corporal. Vista-se conforme o local. Seja sempre ético. Então, essas são as características que a gente tem que considerar, né? Outra questão é a ética e a avaliação prática profissional. Para se praticar atos avaliativos que implicam em relações interpessoais, importa que se tenha presente as questões de maturidade emocional dos envolvidos e dos cuidados éticos. Então, a gente tem que sempre avaliar com base nas relações éticas, né? E nunca com relações pessoais ou de interesse. E é isso. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos. Meu e-mail está aí presente. Qualquer coisa pode me procurar. Tenha uma boa noite a todos.